Olá, amigos do Cultura Alternativa, estamos aqui mais uma vez com o programa do Dom, o pessoal aí acompanhando o nosso programa, e hoje estamos aqui com o Pará, e ele vai falar várias coisas interessantes sobre música. O nosso tema é esse, ele músico, aqui em Florianópolis, no ano de 2013, e vamos então começar falando no termo geral, assim, o que a música representa para você, o que seria a música na tua vida? Olá, boa noite a todos. Primeiro de tudo, obrigado, Augusto, por convidar aí pra gente bater esse papo. A música, eu não consigo explicar de forma substancial o que significa pra mim, porque desde quando me entendo por gente, eu só fui me entender por gente depois dos 15 anos, foi um pouco demorado, que eu venho insistindo na música aí, meio complicado, mas eu venho insistindo e significa além da vida pra mim. Eu não sei fazer e não faço outra coisa. Boto fé. E com relação a estilos de música, assim, o que você gosta de ouvir, quem que você admira, ou do passado, ou no presente, ou o que você tem a dizer, assim, de repente, que você tá curtindo no momento? Cara, nesse momento, faz pouco tempo que eu cheguei de Belém, eu tava pra lá, e passei 2 meses lá e eu me aprofundei mais ainda na minha cultura. Então, o que eu tenho ouvido muito é guitarrada, cara. Guitarrada, que é um som muito maneiro. Nós temos lá pérolas, assim, dessa invencionice musical paraense, que lá é muito louco. E nós temos lá o Aldo Sena, o Mestre Curica, o Mestre Vieira, e mais uma galera que faz esse tipo de som lá. E eu vou dizer uma coisa que o resto do Brasil tá precisando ouvir. Que é um lance muito louco, A mistura paraense é um lance muito louco. Massa. É Então, o que isso eu aí tô ouvindo hoje, né? já emenda até na próxima pergunta, que seria como é que foi, assim, como é que é a música no Pará, o que se toca, o que se ouve, o que é popular, o que é mais erudito. Cara, lá no Pará é caldeirão. Existe essa divisão social, né, do que é mais clássico, do que é mais correto de se ouvir, E lá também existe, então lá tem uma diversidade musical muito grande. E lá se escuta de tudo, inclusive agora que eu tava lá, tava tendo festival de jazz, teve 3 dias de festival de jazz, e rola o carimbó, o siriá, rola o tecnobrega, que é um ritmo de lá também. E, cara, é uma mistura muito grande, mas eu posso te dizer que alcança grande nível de culturas, assim, em relação ao que se toca no mundo todo. Lá toca direto, fazendo som, não é ouvindo, é fazendo som. A galera faz esse som, reproduz esse som lá, com uma base, com um fundo dos nossos ritmos, da nossa história, e faz uma fusão muito louca. Massa. Então assim, o que é mais, assim, da terra mesmo, é o carimbó, como é que é? É o carimbó, o siriá, o lundu. Tem várias manifestações culturais assim que são provenientes dos africanos, que são provenientes dos índios, por exemplo, acho que é nossa maior influência, inclusive. Índio, negro, português, porque a colonização portuguesa é muito forte lá também, então são nossas 3 pilares assim culturais. Em relação ao lance português, é mais na arquitetura mesmo. As outras coisas não, é alimento, na culinária, na bebida, na comida, na dança, na música em geral. Uhum. É bem negro e índio lá mesmo. É isso aí, então. Vamos fechando então esse bloco. Vocês estão ouvindo o programa do Dom. Vamos entrar num breve intervalo musical. E no próximo intervalo continuamos aqui com o Pará, o nosso entrevistado de hoje. Já voltamos então. Me poupe de seu argumento, já não viu, nem deu esforço, me serviu pra minha esfera elementar. Ser
declinar e te mostrar a minha dor. Mas ouça, ainda é muito pouco pra cantar. Vitória sem ter que me olhar e encarar a tua angústia. Dessa sua vida sofrida longe daqui, de repente não quero ver e ouvir algo que faça me arrepender. Eu sou mulher com a cabeça às avessas, mulher que o homem não quer que cresça, e vejo agora no que me tornei. Eu sou mulher com a cabeça às avessas, mulher que o homem não quer que cresça, e vejo agora no que me tornei. Você pra mim é a resposta que eu não pude dar, o canto, o grito que eu deixei de gritar, para o amor que me marcou. Perceba, o mundo é tanto quanto desleal, daí sexo a vida, mesmo mal, que meu amor aqui não tem valor. Acabou, foi bom o tempo, mas vai ter que largar as fantasias de termos um lar. Obrigado, mas se acabou. Essa sua vida sofrida longe daqui, de repente não quero ver e ouvir algo que faça me arrepender. Eu sou mulher com a cabeça às avessas, mulher que o homem não quer que cresça, vejo agora no que me tornei. Eu sou mulher com a cabeça às avessas, mulher que o homem não quer que cresça, e vejo agora no que me tornei. Estamos de volta, esse programa do Dom, vocês estão vendo a Rádio Cultura Alternativa. Estamos aqui com o Pará, então, de volta, e vamos conversar um pouco aí sobre o passado musical dele. Diga aí, Pará, como é que foi a tua iniciação na música, quando você descobriu o instrumento, qual que você começou, o que você gosta de tocar? Cara, a primeira vez que eu me atentei, me despertei pro violão foi quando eu vi meu tio tocar. Eu tinha um tio, o Elvis, que é puta guitarrista. E eu ouvi tocar e eu era bem moleque, assim, e aí me despertei. Como a minha família não tinha lá muito cacote, né? Eu não conseguia comprar um instrumento pra mim. E aí demorou, eu me lembro que foi na Copa de 98, se eu não me engano. A Copa que o Brasil perdeu pra França. Foi 98, né? Então eu fiz o bolão. E aí eu passei pra todo mundo, encheu. Só que ninguém jamais ia imaginar que a França ia ganhar do Brasil de 3-0 naquela Copa. Então o que aconteceu foi que todo mundo perdeu, eu fiquei com dinheiro. Eu não sei se pra cá é assim, pro sul, mas lá perdeu, o dinheiro fica com quem fez o bolão. E aí eu peguei, deu certinho, fui e comprei o violão. Era bem ruim. Era um Al-Rei, eu acho, o nome do violão. Era um tonante. E foi daí que eu comecei a tocar e tal. Até então eu não tinha identidade musical nenhuma. Eu escutava só o que tocava nas rádios populares. Não sabia o que eu... Entendeu? Eu era muito novo, 13, 14 anos. Foi quando eu peguei o violão, comecei com todo mundo começa, que é Renato Russo, Legião, e aí todo mundo tem que... Aí começa a pensar um pouco no que ele quer dizer. Então foi por aí que eu despertei para os outros lados. Aí comecei a tocar Djavan, Chico, aí pronto. Aí fui que eu... Então desde esse tempo que eu comecei a tocar, eu não consigo mais... O violão fica ali do lado da cabeceira e de vez em quando tem que dar uma tocada. Mas essa, mais ou menos, resumindo a história,
É basicamente isso. Teve várias histórias com instrumento, de eu quebrar instrumento e ficar sem, porque não tem como comprar. Mas isso daí são algumas coisas tristes, mas que me fez feliz. Deu até pra fazer música com isso. E assim, como é que foi o teu começo com a música e tal? Então, logo em seguida que eu comecei a aprender a tocar, que eu não tocava absolutamente quase nada, veio um rapaz até mim, eu estava na praça, tal, como eu sempre ficava numa praça próxima à minha casa, chegou um rapaz até mim e falou, tu queres entrar numa banda, queres tocar comigo e tal? Eu falei, cara, quero. Qual é o adolescente, o moleque novo que não quer tocar numa banda ali? E aí me convidaram, eu fui, era pra tocar pop e tal, popzinho, pra mim foi maravilhoso, assim. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei no palco, eu não consegui nem afinar meu instrumento porque eu estava muito nervoso. Mas depois disso foi que a banda Estação Juvenil, essa banda. E depois, aí fiquei muito tempo tocando com eles, mas coisa de adolescente, mais ou menos de 2 anos fazendo som com eles. Aí depois eu saí, fiquei um tempo sem tocar, fiquei uns 2 anos sem tocar, meio perdido assim, em relação à música. E depois toquei tive um projeto musical lá, que era o Seu Menino, e comecei a desenvolver realmente um lance mais próprio. Comecei a expor o que eu escrevia, porque eu escrevia muita coisa, mas eu deixava muito guardado. Aí eu comecei. A gente começou a fazer um som lá, mas aí infelizmente nunca se encontrava os horários dos músicos, eu não trabalhava e tudo. E era muito complicado até que eu decidi largar a banda, tudo terminou, porque eu vim embora pra cá, já faz mais de 2 anos aqui em Florianópolis. E depois que eu vim embora a banda acabou. E aqui eu montei a Dona Quimera, que é um projeto novo, né? Por enquanto está eu e a Lívia. Em relação ao que está firme, sou eu e a Lívia, que é a cantora, né? Não, mas calma aí. Essa parte aí do presente a gente vai pro próximo bloco. Pra finalizar só, então no caso as bandas que você teve lá no Pará, foi essa, como é que era o nome? Desculpa. Estação Juvenil. Estação Juvenil. E Seu Menino. E Seu Menino. Além de ficar fazendo uns biquínis pelos bares, né? Aí você tocou muito lá, como é que foi esse início do trabalho profissional? Eu toquei bastante, mas não é nada muito grandioso, nada muito, sabe? Inclusive, o que eu mais toquei foi na primeira, na menor, que não tinha muito, assim, porque eu tava no meio de umas pessoas que as coisas aconteciam mesmo, assim, né? Por volta de até recursos, que já tinha mais uma graninha, dava para conseguir. E a gente começou a tocar bastante, inclusive, mas quem compunha era o Felipe Fernando. E ele que naquele tempo fazia as músicas e tal, a gente tocava e tal, inclusive com saudade eu lembro, porque era uma coisa bem interessante. E nesse tempo eu não fiz muita coisa, eu mais escrevi e deixei guardado, E hoje eu estou pegando, dando uma repaginada em algumas músicas que eu tenho, alguns poemas e tudo, textos, e estou organizando também, que eu tenho alguns projetos com esses textos aí. Massa. Então vamos fechar então esse bloco, e no bloco que vem então vamos falar sobre a atualidade aí, o que está rolando no momento, e também aí outras coisas mais. Essa é a Rádio Cultura Alternativa, vocês estão ouvindo o programa do Dom, já voltamos. Rasgos de papel aumenta em cor, ao léu no chão que cai o anel. Pássaros seguem voando sobre o chão, esperando o olho se perder. Arranhas que perfuram céus não sabem que Manuel foi quem o construiu. Ele que saiu batente de casa, tão contente em caso de perder. E lá se foi mais um dia que caiu da euforia pra
dia. Manuel que saiu mais um dia pra cuidar da loteria lá do carro. Passou os barcos que estão tentou fazer rir, detentor do que não correu. Palavras que jogam no vento, conflito e o invento sem a intenção. Fardos que levam no porto, faz de qualquer corpo desconvalecer. Por estas ruas de sonhos e pedras de campos e de festas ele vai caminhar. Manuel que forjou o ano inteiro pra chegar em fevereiro pra pular o carnaval. No dia de domingo acabou seu sonho lindo com roelos de papel. Manuel que forjou o ano inteiro pra chegar em fevereiro pra pular o carnaval. E num dia de domingo acabou seu sonho lindo como roelos de papel. Estamos de volta com o programa do Dom na Rádio Cultura Alternativa. Estamos aqui com o Pará, então, músico aqui em Florianópolis. E agora falar sobre a atualidade, os trabalhos que ele tem feito aqui na capital catarinense e os parceiros musicais. O que tá rolando aí, Pará? Cara, aqui em Floripa eu juntei uma turminha bacana que constitui hoje a Dona Quimera, né? Porém, passei 2 meses viajando e aí quando eu voltei a gente ainda não conseguiu reorganizar esse lance, mas eu voltei lá de Belém na bagagem com uma oferta, né? É uma oferta de dê-me uma música que eu toco no rádio. E aí eu tô super empolgado com isso e a gente vai começar a mapear a música que a gente vai gravar, que é Mulheres Avessas, que a gente vai gravar e mandar para lá para começar a rodar o som, que é na Rádio Cultura, uma cultura estatal mesmo. E é interessante que a gente está tentando fazer uma cama pra gente lá, a gente vai mandar uma música agora, mandar outra música no meio do ano, para quando for no final do ano a gente possa ir lá e fazer um trabalho, conseguir uns lugares para tocar, justamente com esse apoio da Rádio Cultura lá do Pará. E aqui, cara, aqui eu tenho uma parceria, em relação à parceria que perguntaste, eu tenho uma música com o Rorô, né, que é compositor, vocalista e guitarrista. Tanto faz vocal, né, não é vocalista. Faz vocal no Seu Baldeci. A gente tem uma música junto, que é Zigue-Zaguear. E eu tenho uma parceria com o Yuri Luesca também, que ele, na verdade, ele fez a letra e eu musiquei. E são as 2 parcerias que eu tenho em termos efetivos, né, de escrever alguma coisa. Porém, a gente tem uma troca muito grande, todos nós, assim. A gente se junta e tem uma troca muito grande de conhecimento, de experiência. E posso dizer que a gente aprende muito um com o outro, assim. E é por aí o caminho, né? Já toquei, abri um show do Seu Baldeci com a própria vocalista do Seu Baldeci, a Lu, na Casa de Noca. E por enquanto a gente está só com um projeto e tentando fazer com que as coisas aconteçam. Sabe que no Brasil é difícil. Hoje, para tem que comprar mais, né? Então é muito complicado. Hoje o mercado ele é desastroso com o artista, né? Quando a gente dá uma coisa boa, a gente não recebe quase nada. E quando a gente dá uma coisa muito ruim, a gente fica rico e anda de Lamborghini por aí. Isso que eu queria comentar contigo, queria que você desse uma opinião desse cenário musical brasileiro da atualidade aí, que a gente pode ver umas bandas ruins, pessoas inventando letras ruins,
coisa... Eu não vou falar ruim, mas assim, uma coisa bem pobre, musical, assim, de composição, sem muita... pouco trabalhada, vamos pôr assim, né? O que você acha, assim, qual que é a crítica, né? Principalmente agora essa nossa geração que tá da juventude, assim, início de vida adulta, quer dizer, o pessoal que deveria estar aí criando coisas novas e deixando aí história, fazendo história, né, na música popular brasileira. O que você acha, assim, o que a gente pode fazer, a tua crítica? Cara, infelizmente, a gente é refém hoje disso, né? Hoje, como eu falei anteriormente, a gente faz uma coisa de qualidade pensando no social, pensando na eloquência das pulsações humanas, tudo a gente faz ali e tal. E a gente vai pro mercado, vai lá trabalhar com aquela coisa e as pessoas te viram as costas porque, infelizmente, existe todo um contexto, claro, que existe toda uma base educacional, existe uma base cultural que no Brasil peca muito, mas é triste, a gente vê que a gente tem um trabalho, a gente se mata fazendo música, para quem sabe fazer, para quem faz música sabe como é que é. Pena para pensa para escrever os erros, os acertos ortográficos, tudo. A melodia também, que não é fácil, e faz uma coisa bonita, quando chega lá no mercado é completamente desvalorizado e acabou, e grava outro CD e tenta a sorte novamente, porque aquilo que passou é meio difícil de voltar. E aí surgem umas músicas sem letra, sem conteúdo, sem absolutamente nada, entendeu? É um espirro e a pessoa vai lá e ganha muita grana, muito reconhecimento e troféus, que é o que é mais mais, né, mais difícil assim de entender, o cara receber troféus por isso, assim, complicado, complication. Mas é isso aí, então, agradecer aí a presença no programa do Dom e convidar aí para os próximos programas aí, mais entrevistas. E eu vou aí agradecer, valeu pela presença, pela participação dos ouvintes, quem manda e-mails e quem participa de outras formas aí. Esse é o programa do Dom, vocês ouviram a Rádio Cultura Alternativa e é isso, até a próxima.